Oi, amores, boa tarde. Antes de começar a aulinha de hoje, eu tenho um recado bastante importante para vocês, certo? Que é sobre as notas das disciplinas que a gente não fez prova: arte, religião e moral e ética. Então, como vocês observaram aí, a gente não fez provas dessas disciplinas, não é verdade? Mas vocês vão sim precisar destas notinhas, certo? Mas como a gente está passando por esse processo, né, de pandemia, que foi tudo muito louco na vida da gente, então o nosso intuito não é prejudicar vocês, certo? E para obter essas notas, vocês vão praticar o bem ao próximo, que é praticando o ato da solidariedade. Então a nossa escola, esse final de ano, está com um projeto maravilhoso, que é para ajudar as crianças do IMIP, as crianças que têm câncer, certo? Então a gente sabe que elas vivem lá no hospital, não é? Que precisam de materiais para higiene, né? E a gente vai poder levar um pouquinho de alegria para essas crianças que vivem doentinhas, né? E que precisam desse afeto, desse apoio de nós, que somos irmãos, né, no geral. Então, o que é que vai acontecer? A partir do momento que você fizer a sua doação, certo? Levando lá na escola, a pessoa que estiver na secretaria vai pegar seu nome, certo? O nome da criança, no caso, e vai passar para a tia Lilian, para que assim eu possa colocar a notinha de vocês dessas 3 disciplinas, ok? Você vai estar ajudando o próximo e vai estar conseguindo obter sua nota desta forma, certo? Dos materiais que podem ser doados, tem fralda descartável, tem perfume, tem sabonete, hidratante, shampoo infantil, o que vocês quiserem doar, certo? Então, vai doar uma coisa só? Não. Se vocês conseguirem aí com os vizinhos de vocês, façam essa campanha maravilhosa, arrecadem a doação de vocês, certo? E levem na escola. Chegando lá, vocês vão dar o nome, ou a tia Jéssica, ou a tia Lili, ou a tia Madal, quem estiver na secretaria, certo? E elas passarão para mim, para que eu possa colocar a notinha de vocês, certo? Lembrando que ajudar o próximo é maravilhoso, e principalmente quando se trata dessas crianças tão especiais, não é verdade? Então vamos doar, e nós temos até o dia 21 de dezembro para fazermos isso, porque a nossa doação ela será enviada até antes do Natal, ok? Espero contar com vocês para mais um ato de solidariedade da nossa escola, certo? E para a nossa aulinha de hoje, vocês vão abrir o livro em Geografia na página 334, que aí está falando sobre os meios de transporte e os meios de comunicação, que as pessoas se locomovem e se comunicam. Então, para que as pessoas e as mercadorias elas sejam levadas de um lugar para o outro, né? Necessitamos de usar os meios de transportes. Então, nas ruas e nas cidades existem as estradas, né? Que a gente vai ver carros, vai ver ônibus, caminhões, motocicletas e bicicletas. Existem também os meios de transportes como o avião, o navio, o metrô, drone, barco e o trem, certo? Então, esses meios de transporte citados aí agora são justamente eles que fazem o transporte das pessoas e das mercadorias, seja pela terra, seja pela água ou seja pelo ar, né? Aí nós temos aí a classificação desses meios de transporte, que é super fácil, né? Quando a gente fala de meio de transporte terrestre, são aqueles que circulam, que se locomovem pela terra. Terrestre já está dizendo tudo, não é? Então, entre eles nós temos o metrô, ônibus, motocicleta, que é moto, carros e bicicletas, caminhões,
trem de carga e entre outros, né? Tem quadriciclo, tem outros meios de transporte que não foram citados, certo? Então, a gente já sabe que meio de transporte terrestre é aquele que se locomove pela terra, certo? Tem os meios de transporte também que a gente chama de aéreos, certo? Os aéreos circulam pelo ar. Aí tem aí, né? O avião e tem o drone. O drone, um meio de transporte, quem já viu, mas ele é considerado um meio de transporte porque existem drones que são utilizados na pulverização de agrotóxicos. O que quer dizer isso? É justamente uma substância que eles utilizam na plantação, né? Como vocês podem ver aí nessa imagem. E eles funcionam desse modo. O drone vai carregar, né, o pulverizador e vai colocando o agrotóxico na plantação. Então aí ele está transportando um tipo de produto, certo? Mas ele também pode ser usado como meio de comunicação, porque ele vai estar gravando imagens dos lugares, né? Tirando foto. Então é um meio das pessoas se comunicarem, ver o que está acontecendo do alto, certo? Mas ele também pode ser usado como um meio de transporte, como a gente pode ver, certo? Não é que ele vai transportar pessoas, mas ele pode transportar algum tipo de material, ok? E tem os meios de transporte que circulam pela água, que são chamados de aquático. A gente tem aí o exemplo do navio, da canoa, né? Então, tem vários outros tipos de meio de transporte aquáticos. Tem lancha, barco, né? Jangada, como é o nome do outro? E ele esqueceu agora, que é como se fosse um barco grandão, só que ele anda na maré baixa. Aí temos aí, falando sobre os meios de transportes particulares e os outros que são coletivos, né? Então, meios de transportes particulares, eles transportam poucas pessoas, como os automóveis, que são os carros pequenos, e as motos, né? Então, a gente chama de meio de transporte particular, porque ali vai poucas pessoas. Já os meios de transportes coletivos, eles podem ser usados por muitas pessoas ao mesmo tempo, como os ônibus, os trens, os metrôs, os aviões, as balsas, né, que podem transportar várias pessoas de uma só vez. Vocês vão passar para a página 336 e ligar cada meio de transporte ao lugar onde ele circula. O trem circula, o metrô, né? O metrô circula por onde? O navio e o avião. E depois você vai desenhar aí no quadrinho do segundo quesito o meio de transporte que você utiliza para ir à escola. Então tem gente que vai a pé, mas tem gente, né, que às vezes utiliza um tipo de transporte, ou uma moto, ou um carro, ou uma bicicleta. Então vocês vão desenhar aí o meio de transporte que já foi utilizado por vocês para ir à escola, certo? E aí tem as pessoas se comunicam. Então, as pessoas elas sempre tiveram necessidade de se comunicar. Na verdade, até porque a gente está distante de alguém. E essa necessidade de comunicação, ela sempre existiu, certo? Então, a gente pode fazer contato com essas outras pessoas que estão distantes da gente por meio dos meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, eles servem para transmitir informações e também nos proporcionar diversão, né? Além da gente se comunicar com as outras pessoas, eles também são um meio de entretenimento. A gente tem a televisão, que a gente se diverte quando a gente assiste. A gente tem o computador, a gente tem o celular, que é um meio de diversão também, não é? Então, temos aí, observem alguns meios de comunicação. Então, a gente tem a carta,
que a gente vai utilizar a comunicação escrita, a gente vai escrever uma carta para uma pessoa, que ultimamente mal se usa. Tem o rádio, né, que a gente vai ouvir o que as pessoas falam. Tem o telefone celular, tem o computador, a televisão, o cinema também é um meio de comunicação, certo? Livro, revista, jornal, todos eles são meio de comunicações, porque eles podem nos estar transmitindo uma notícia, né? A gente pode estar lendo, a gente vai ver algum tipo de notícia de lugares diversos do mundo, certo? Aí temos aí, tipos de meio de comunicação. Alguns meios de comunicação, eles podem informar muitas pessoas ao mesmo tempo. Nesse caso, são chamados de meio de comunicação de massa. Veja alguns exemplos dele. Então, esses meios de comunicação de massa é justamente o meio de comunicação que pode estar transmitindo, né, aquelas imagens, aquelas notícias para várias pessoas do mundo ao mesmo momento. Então, vamos dizer que está passando um repórter na televisão e pode estar assistindo aquele repórter pessoas de vários lugares, de vários estados ou até de países diferentes, né? Então, é um tipo de comunicação que vai chegar a uma quantidade muito grande de pessoas. Então, por isso que a gente diz que são chamados de meio de comunicação em massa, certo? Dentre eles, a gente pode citar a revista e o jornal, e várias pessoas podem ter acesso ao mesmo tempo. A televisão, com certeza, não é? O rádio, que várias pessoas podem ouvir ao mesmo momento, e a internet, principalmente, né, que é tão usada hoje em dia pelas pessoas. Então, quando as pessoas querem fazer pesquisa, saber informações, recorre logo à internet, certo? Então, outros alcançam um número pequeno de pessoas ao mesmo tempo, como o telefone, a carta, o correio eletrônico, o e-mail e entre outros. Então, no celular, né, a gente pode falar com pessoas ao mesmo tempo, mas com um número reduzido. Não é um número tão grande, feito a comunicação da televisão vai chegar por meio de nós, certo? Ou até mesmo que esse número já vem aumentando, né, por causa dos grupos de WhatsApp, mas mesmo assim ainda não é considerado um meio de comunicação de massa. O celular, o telefone, não é? A carta, que a gente vai direcionar a uma pessoa só. Um e-mail, que eu vou mandar um e-mail, mas eu também vou estar direcionando a uma pessoa só. Então, esses meios de transporte, eles alcançam um número pequeno de pessoas. Passem a folhinha para a página 338 e temos assim o domínio do telefone celular. Então, hoje em dia, todo mundo parece ter um telefone celular. Até mesmo as crianças, elas usam essas maquininhas de comunicação. Então, ter um telefone portátil é muito útil, né? E a gente precisa se comunicar com as pessoas, mas também ele pode trazer vários problemas ao nosso convívio. Então, por que podem trazer problemas? Porque a gente está tão ligado no celular, vive tão conectado, que muitas vezes a gente não percebe o que acontece ao nosso redor, certo? Então a gente acaba esquecendo do mundo. A gente tira por uma situação que a gente sai para conversar, para passear com os nossos amigos, e quando a gente chega nos lugares com ele, fica todo mundo no seu celular, esquece até de conversar e de viver aquele momento ali, não é verdade? Então, aí tem um exemplo, muitas pessoas deixam de conversar uma com as outras para dar atenção a esses aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets. Então, é algo que nos é muito útil, né? Mas que, de certa forma, também estraga o nosso convívio com as pessoas, certo?
Aí vocês vão na atividade separar, no primeiro quesito, as palavras do quadro pelo tipo de meio de comunicação. Aí temos aí meios de comunicação de massa, que são aqueles que podem chegar a várias pessoas ao mesmo momento. Aí temos telegrama, jornal, carta, bilhete, revista, livro, vídeo, filme e e-mail. Vocês vão escrever no primeiro quadrinho o que é de massa, certo? E no segundo, que são os meios de comunicação pessoais, que não vai chegar a várias pessoas, já não vão alcançar várias pessoas no mesmo momento, certo? E no segundo, desenho o meio de comunicação que você usa com mais frequência. Qual é o meio de comunicação que você usa mais? É a televisão, é o computador, são os livros, né? Aí vocês vão desenhar aí, ok? Ótima tarde, cheiro bem grande. Não esqueçam de fazer a doação de vocês, certo? Até amanhã, se Deus quiser.